Olá, tudo bem? Sou o professor Hugo Oliveira, de Matemática dos 7º anos. Vamos ver agora um pouquinho sobre o conjunto dos números racionais, que é o nosso assunto de agora, tá certo? Olha, nós estudamos que os inteiros, eles podem ser representados na reta numérica. Nesta reta numérica, os inteiros são os números de preto. Do menos infinito, aí ele vem para o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vai até onde a gente quer, para o lado dos positivos também. Tudo bem? Dentro dos inteiros, a gente estudou que há inteiros simétricos, também chamados de inteiros opostos. Como assim? Bem, qual é o oposto do menos 1? É o número inteiro que está a uma mesma distância do zero, só que no sentido oposto da reta. No caso, o oposto do menos 1 é o mais 1. Lembrou, não é? Por que eu estou falando disso? Porque também existe o oposto simétrico no conjunto dos números racionais, como veremos daqui a pouquinho. Segura aí, tá? Olha só, você está vendo alguns números em azul aqui que eu retirei do meio da minha reta, entre dois números inteiros quaisquer, que eles não são inteiros, eles são frações ou números decimais, tá certo? No 6º ano, nós vimos que os números racionais, eles podem ser expressos tanto na forma de fração, como na forma de números decimais. Qual é a novidade do ano passado para esse ano? Nós agora trabalharemos também com números racionais negativos, tá? Que foi justamente um novo universo que o conjunto dos inteiros nos trouxe, tá certo? Então, tudo que nós trabalhamos o ano passado no conjunto dos racionais, que é fração, fração mista, número decimal, frações decimais, fração aparente, tudo aquilo também é válido para cá. Só que a gente vai apenas colocar um sinalzinho de menos na frente e ver como é que as coisas funcionam. Entendeu? Qual é a ideia de eu mostrar para você explicitamente esses numerozinhos que eu destaquei de azul? A minha ideia é mostrar para você que entre 0 e 1 existem números que não são inteiros. Como assim, professor? Olha só, a gente se lembra que nos inteiros, entre 0 e 1, existia quais números? Nenhum, de fato. Porém, agora, quando a gente começa a considerar a existência de números decimais e fracionários, entre o 0 e 1 existem uma infinidade de números. Eu ainda posso pegar aqui, por exemplo, o 0,25, concorda? Se eu chegar bem pertinho do 1 aqui, eu consigo extrair o 0,9. E essa brincadeira pode nunca acabar, caso eu decida assim. E isto, nós estamos nos referindo apenas ao intervalo 0 e 1. Eu posso fazer a mesma brincadeira infinita no intervalo de 1 e 2, no intervalo de 2 e 3, e a mesma coisa também para o intervalo de dois números inteiros consecutivos negativos, tá certo? Pronto, então eu acredito que com esta ideia você já está muito apto, muito apta a responder esta nossa primeira pergunta. Quantos racionais existem entre dois números inteiros consecutivos? 1, 2, 1000, 1 milhão, muitos. A melhor palavra que a gente pode utilizar para responder essa pergunta é infinitos, tá? Então vamos escrever a nossa resposta, muito legal, infinitos números racionais existentes entre dois inteiros consecutivos quaisquer na nossa reta numérica. Bacana, não é? É interessante pensar que tanto no conjunto dos números inteiros quanto no conjunto dos números racionais existem infinitos números. Só que a gente tem uma sensação de que o infinito dos racionais é maior que o infinito dos inteiros, não é? Pois a cada dois números inteiros consecutivos existem uma infinidade de outros números racionais. É estranho, não é? A gente tende a dizer que o infinito é igual ao infinito, mas a gente tem uma sensação de que o infinito é maior do que o outro. Bem, só estou aqui desabafando, trocando uma ideia com vocês. Vocês que estudarão a parte de exatas lá na universidade, estudarão matemática, física, química, qualquer engenharia, provavelmente vocês vão se deparar com a densidade do corpo dos racionais. É um assunto magnífico, mas isso é cenas de próximos e próximos capítulos. Vamos voltar. Desabafos à parte, vamos retomar o conceito de módulo, ou valor absoluto, como você bem sabe lá do primeiro capítulo, né, o conjunto dos números inteiros. Vamos retomar esse conceito para o conjunto dos números racionais. Tá, vamos primeiro fazer um resgate. O que é módulo? O módulo é a distância de qualquer número até a origem da reta numérica. Antes a gente só calculava o seguinte: qual é o módulo do menos 2? A gente pensava, qual é a distância do menos 2 até a origem da reta numérica? Professor, eu esqueci qual era a origem da reta.
Corta. Professor, eu esqueci qual é a origem da reta numérica. É o zero. Tranquilo? Então, quando eu pergunto qual é o módulo do menos 2, eu quero que você me diga qual é a distância do menos 2 até o zero. 2, não é? É simples, não é? Tá, mas eu não vou ficar enfatizando muito nada que remeta ao conjunto dos números inteiros. A nossa ideia é resgatar o assunto lá de trás para a gente compreender melhor o assunto de agora. Então, como é que a gente faz para calcular o módulo ou valor absoluto de um número racional? É a mesma coisa. É só você pegar o número racional em questão. Vamos escolher um aqui. Eu vou pegar esse menos 13/4, tá? Qual é a distância deste ponto até o zero? Se daqui para cá eu voltei, porque é negativo, voltei 13/4, quer dizer que a distância do menos 13/4 até o zero é o próprio 13/4. Lembra como é que a gente representa o módulo? É o número entre duas barrinhas verticais. Assim, olha. O módulo de menos 13/4 é 13/4. Simples demais, né? Olha, tem uma dica que a gente trabalhou no capítulo passado, que é o seguinte: toda vez que a gente precisar determinar um módulo ou o valor absoluto, mesma coisa, de um número inteiro, o que é que a gente faz com o número inteiro? Tira o sinal, não é não? Professor, mas quando o número está sem sinal, quer dizer que ele é positivo. Tá, mas veja só, a gente precisa explicitar o sinal de mais ou de menos quando há a possibilidade de existência do sinal de menos, quando ele é mais, ou do sinal de mais quando ele é menos. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é a distância entre eu e você aí? Não precisa calcular, mas você pode responder simplesmente que é a mesma distância de você até mim. Então não tem nenhuma diferença entre dizer que a distância daqui para esse quadro é 30 centímetros e a distância do quadro para mim é 30 centímetros. Não tem sinal. Quando não tem sinal, quer dizer que não pode ser negativo. Então a gente atribui imediatamente só a possibilidade do resultado ser positivo. E nesse tipo de situação, a gente volta lá para trás para o conjunto dos números naturais, que não tem um sinal de mais. Porque 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3, tá certo? A partir dos inteiros, a gente começa a considerar a existência dos negativos. Portanto, quem não é negativo é o quê? Positivo. Mas, como estamos em distância e distância não pode ser negativa, a gente não precisa colocar o sinal de mais no resultado do módulo. Tudo bem, falei rápido, não foi? Mas espero que tenha dado para entender. A parte boa é que esse tipo de aula é um vídeo. Qualquer coisa tu volta aí para escutar de novo, tá certo? Beleza? Bem, fechamos aqui. 2 pontos importantes. Existem infinitos números racionais entre 2 números inteiros consecutivos. Tudo bem? Tanto na parte positiva como na parte negativa. Um outro ponto que nós fechamos aqui é que o módulo ou valor absoluto de qualquer número racional se determina de maneira análoga, igual ao módulo de números inteiros. Como assim? É só tirar o meu sinalzinho e eu já tenho a resposta do meu módulo. Tranquilo? Vamos finalizar esse vídeo, já tá ficando grande, né? Tá cansado, né? Ó, vê só. Eu falei de racionais entre inteiros, falei de módulo e vamos finalizar com simétrico. Olha só, qual é o oposto do menos 2? É o mais 2. Você já sabe disso, eu sei disso. Mas se eu quiser, por exemplo, determinar o oposto do 0,25, como é que faz? Corta que eu vou fazer um outro desenho. Foi rápido? Espero que sim. Olha só. Como foi que eu fiz para representar o 0,25 aqui na reta numérica? Tá no livro, tá certo? Use seu livro, tem um passo a passo lá, tanto para a gente representar uma fração na reta, como para representar um número decimal na reta. Tá bem tranquilo, tá bem intuitivo. Mas, ainda bem que eu estou aqui com você para deixar isso mais claro ainda, tá? Vamos aproveitar esse momento. Olha só, você se lembra que nós podemos transformar este número decimal em fração? E por que o 25 está sobre o 100? Porque eu tenho 2 casinhas decimais. No caso, 2 algarismos após a vírgula. 2 casas decimais, 2 zeros. Tranquilo? Se você for simplificar esta fração por 25, você vai encontrar 1/4. Então, representar o 0,25 positivo na reta é a mesma coisa que você representar o 1/4 na reta. E eu acredito sempre, eu tenho um lema, tá? Fração existe para simplificar a nossa vida. É muito mais simples trabalhar com fração no nosso dia a dia. Olha só, vê se tu concorda. Eu vou dividir o meu pedaço entre o 0 e o 1
em 4 partes. Porque o denominador sempre me diz em quantas partes eu vou dividir o todo. Por exemplo, eu comi metade da... Quase que caía, né? Eu vou comer metade da pizza que meu pai trouxe hoje para mim. Metade da pizza quer dizer que tu vai pegar a pizza, dividir em 2 partes, porque metade não é isso aqui? Por que tu divide em 2 partes? Porque o denominador é 2, tá? E tu vai comer uma. Vamos pegar essa mesma ideia de comer metade da pizza inteira sozinho. Que egoísmo, hein? Olha, aqui nessa fração, a gente vai dividir a pizza em 4 partes, tu concorda? Mas sem pizza. Vamos para o nosso pedacinho da reta numérica. Eu vou dividir o pedaço entre 0 e 1 em 4 pedaços. Como é que eu faço isso? Vou fingir que eu não fiz, tá? Eu vou dividir primeiro na metade e depois cada metade eu divido novamente nas suas metades. Como eu quero um positivo, eu vou me deslocar para a direita, o sentido dos positivos, uma unidade. Então vou sair daqui para cá, olha. Por isso que o 0,25, por ser 1/4, se localiza aqui. Mas tu se lembra da nossa perguntinha? Tudo isso aqui a gente está conversando para quê? Para determinar o simétrico, o oposto do mais 0,25, não é isso? Tá, a gente lembra que lá nos inteiros o oposto do menos 1 é o mais 1, o oposto do mais 2 é o menos 2. Professor, o senhor está complicando demais, é só eu trocar o sinal, né? É, mas vamos ver na reta numérica como é que isso acontece? Acho que é interessante, vai que cai na prova, né? Olha só. O simétrico do mais 0,25 é o menos 0,25. E como é que eu vou representar este cabra aqui na minha reta numérica? A gente sabe que ele é menos 1/4. Se é menos 1/4, nós vamos pegar este pedacinho, no sentido negativo, e dividir em 4 partes. Primeiro eu divido em 2, e cada uma dessas 2 eu divido ao meio, me dando 4 partes. E vou voltar, pois o sinal é menos uma casa. Então, olha quem apareceu aqui, o menos 0,25. Deu para entender? Bem, este vídeo só tinha isso como meta, tá? Por enquanto. A gente viu que existem infinitos números racionais entre 2 inteiros consecutivos, tá? E olha quantos, muitos. E se tu pegar uma lupa e colocar aqui, ó, tu ainda consegue pegar outros infinitos números racionais entre aqueles que você já julgava muito próximos. Então, é bem interessante essa parte do conjunto dos números racionais, tá? A gente viu que o módulo valor absoluto de um número racional é a distância dele até o zero, que para você calcular é só tirar o sinalzinho. E a gente viu também como representar um número racional na reta numérica através das frações. O método que eu mostrei nesse vídeo se encontra no nosso livro, repito, preciso enfatizar. E vimos, para finalizar, como determinar o oposto de um número racional. Da mesma coisa que lá em Z inteiros, tá ok? É só trocar o sinal. Tranquilo? Detona, cumpra aí as primeiras missões. Você já está pronto para resolver as primeiras missões. Tudo bem? A gente se vê já no próximo vídeo, tá? Valeu!